Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí à nossa unidade número 6, que tem como tema a ação penal. É isso mesmo, esse é um assunto que está previsto tanto no Código Penal quanto no Código de Processo Penal também, tá? Só para te dizer uma coisa, como o nosso Código Penal ele é anterior ao nosso Código de Processo, você vai perceber que por que é que o Código Penal tem um assunto ação penal? Ele tem um assunto ação penal porque a gente não tinha Código de Processo, certo? Então o Código Penal trazia tudo, né? Inclusive as formas processuais e tudo mais. Em 1941, o legislador então trouxe o nosso Código de Processo Penal que tá até hoje aí com as suas modificações já conhecidas. E aí vamos lá, o que a gente tem para tratar da ação penal sob o ponto de vista do Código Penal? Veja bem. Quando a gente fala de ação penal, a ação penal ela é um instrumento, né, pelo qual o Estado ele vai veicular a sua pretensão punitiva, ou seja, é através da ação penal que o Estado vai chegar e vai falar pra gente, olha, você vai ser condenado ou você vai ser absolvido e assim por diante, né? Como o Estado aí veicula, é um instrumento, né? A ação penal é um instrumento, aonde o Estado vai colocar ali, fala, olha, eu, Ministério Público, sou acusador, quero que, o cidadão seja condenado, mas não olha só sobre esse aspecto, tá? Olha sobre o aspecto de que o Estado está utilizando isso, por exemplo, através do Ministério Público para poder deduzir a sua pretensão, mas também a gente vai ter uma figura, que também é o Estado, chamada juiz, certo? Então tá ali não só para ele veicular a sua pretensão punitiva, mas também para que ela seja satisfeita pelo magistrado ou não, a depender do devido processo legal, certo? Então veja bem. Então, a ação penal, ela pode ser tanto pública quanto privada. Na minha ação penal pública, eu vou perceber que... Por que ela chama pública? Ela chama pública porque eu tenho o Estado em um dos polos dela. Ou seja, o Estado é o acusador através de um órgão chamado Ministério Público. Então, quando eu tenho ali o Ministério Público, sendo a parte, ou seja, ele pessoaliza a nossa pretensão punitiva estatal, a pretensão punitiva do Estado, e ele está ali no polo acusador, ou seja, o polo ativo da ação penal, ela é uma ação penal pública, tá? O Estado está ali se fazendo presente na ação penal, por isso que ela é pública. E aí na ação penal privada? Bom, na ação penal privada, o Estado ele só está presente no final da demanda, ou seja, quando eu tiver a sentença. Porque quem vai deduzir a pretensão punitiva é a própria parte, é o particular. Por isso que ela chama privada. Então, por exemplo, num crime de difamação, por exemplo, dois particulares, aquele que se sentiu ofendido aí, vai lá e ingressa com a queixa-crime. O Estado não vai ingressar com nada aqui não, tá? Exceto se for funcionário público e tem interesse público na história, tá? Mas veja bem que aqui o Estado não tem interesse de deduzir a pretensão punitiva, mas ele tem interesse de solucionar o conflito. Por isso que o juiz só aparece lá no final, o Estado só aparece no final, certo? Ou seja, sentenciando para a condenação para a absolvição, por exemplo. Então entenda essa diferença entre ação penal pública e ação penal privada. Na minha ação penal pública, eu tenho duas espécies. A chamada ação penal pública incondicionada, que é a mais comum, e a ação penal pública condicionada tanto à representação do ofendido quanto à requisição do ministro da Justiça. Na minha ação penal pública incondicionada, ela é o que a gente chama de regra do silêncio. Ou seja, se o legislador não disser nada sobre a modalidade de ação penal, ou seja, abriu o tipo penal, vi lá que não tem nada descrito lá sobre qual é a modalidade de ação penal, eu vou pegar e vou entender que ela é a ação penal pública incondicionada, tá certo? Ao passo que, quando o legislador quer que a modalidade da ação penal seja diferente, aí ele vai pegar e vai dizer que ele quer que seja diferente, tá certo? Então, em regra, ela vai ser uma ação penal, em regra, os crimes são processados por ação penal pública incondicionada, certo? Na sua grande maioria, esmagadora, inclusive, tá? E aí, veja só, por outro lado, na minha ação penal pública incondicionada, o nome dela fala, incondicionada. O Ministério Público vai poder deduzi-la sem nenhum tipo de condição, certo? Tem indícios da autoria e prova da materialidade, inclusive impera um princípio da obrigatoriedade. E o Ministério Público tem que promover a ação penal, ele não tem escolha, certo? Porque eu tenho aí a preservação do interesse público, ou a satisfação do chamado interesse público. Por outro lado,
eu tenho a chamada ação penal pública condicionada. Essa daqui, o Ministério Público fica ali, ó, com todos os elementos na mão, mas ele só pode ir para frente se for satisfeita a condição. No caso das ações penais públicas condicionadas à representação do ofendido, só se o ofendido falar em manifestar interesse em ver o réu processado, certo? Se ele não manifestar, o Ministério Público pode estar com tudo na mão. Vai ser ele que vai promover, mas ele precisa dessa, aspas, autorização do ofendido para que então possa haver a responsabilização penal, tá certo? Na verdade, até a investigação e a tramitação da ação penal. Então, por exemplo, lá no crime de ameaça, que não seja no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse caso, você vai perceber o seguinte, que o nosso acusado, ele só vai ser processado, ele vai ser processado pelo Ministério Público, mas ele só vai ser processado se a vítima for lá e falar assim, eu quero que ele seja processado. Lembre-se que não pode ser em caso de violência doméstica familiar contra a mulher, que com alterações recentes aí, no caso de crimes no contexto da Lei Maria da Penha, até a ameaça que era pública com essa representação fora, dentro do contexto ela vai ser pública e incondicionada, certo? Mas então vem o caso agora. Vem o caso agora, que eu estou dando o exemplo do crime de ameaça, que foi cometido em duas pessoas que não têm vínculos de Lei Maria da Penha. Logo, você vai perceber que a ação penal só vai para frente se a vítima for lá e disser eu quero que haja ação penal. Caso contrário, o Ministério Público pode estar com tudo na mão, prova completa 100%, não vai para frente, tá certo? Esse é um lado. Por outro lado, eu tenho a ação penal que é pública, mas condicionada à requisição do ministro da Justiça. Essa daí normalmente é utilizada em crimes contra a honra do presidente da República, certo? Só vai para frente a ação penal se houver requisição, né? A ordem do ministro da Justiça para que a gente possa falar aí na ocorrência, né, na tramitação dessa ação penal, tá? Pública, condicionada à representação do ofendido. Veja só, eu vou querer tecer alguns comentários mais específicos com vocês aqui, com relação à ação penal pública que é condicionada à representação do ofendido. Primeiramente, prazo. Ela tem, em regra, ela tem um prazo de 6 meses, tá certo? Então, o ofendido, desde o dia em que ele teve conhecimento de quem era o autor do delito, ele tem 6 meses para poder promover a ação penal. Na verdade, promover a representação, né, melhor dizendo. É autorizar o Ministério Público a ingressar. Se ele não fizer isso, o Ministério Público não pode fazer nada e não pode botar a ação penal para frente sem essa, aspas, autorização dele, tá certo? Esse é um lado. Sobre a questão de formas, na verdade, antes de falar sobre formas, eu vou te falar o seguinte, sobre essa representação que o ofendido foi lá e entregou. Ele pode revogá-la, na verdade, desistir dela, ele pode se retratar dela, aí depende. Porque se for crime de violência doméstica cometido no contexto da violência doméstica familiar contra a mulher, ele pode fazer isso até o recebimento da denúncia numa audiência especificamente designada para esse fim e ouvido o Ministério Público. É o que está no artigo 16 da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Por outro lado, você vai perceber o seguinte, se não for um crime cometido no contexto da violência doméstica familiar contra a mulher, aí se aplica o artigo 25 do Código de Processo Penal, aonde vai ser o quê? Ele pode, então, se retratar até o oferecimento da denúncia, tá certo? Então, lá na Maria da Penha até o recebimento, aqui até o oferecimento. Inclusive, isso é o que está escrito aí no 25 do CPP, mas o artigo 103 do Código Penal, já que a gente está falando de ação penal no Código Penal, também fala isso, tá certo? A letra é muito parecida. O que mais? Então, sobre a representação, mais um detalhe sobre ela aí é o seguinte, ela tem forma para acontecer? Não. O legislador só precisa que ela seja expressa e inequívoca. Agora, se ela vai ser por escrito, se ela vai ser falada, se ela vai ser filmada, isso pouco importa, tá? Ela é um ato informal, ela não tem formalidade alguma para acontecer, tá certo? Esse é o lado. Saindo daí, a gente parte para o campo das ações penais privadas. Eu tenho 3 tipos, tá? A chamada exclusiva ou propriamente dita, a chamada subsidiária da pública e a chamada ação penal privada personalíssima. Na minha ação penal privada propriamente dita, né, ou exclusiva como alguns chamam, é a mais comum que eu tenho, tá? Normalmente é o Código Penal que fala com a modalidade de ação penal e normalmente ela está representada pela expressão esse crime se processa mediante queixa. Quando o legislador fala isso,
ele está dizendo que ela vai se processar mediante ação penal privada, tá? É isso que está escrito lá e vem escrito no tipo penal, tá? No tipo penal vem escrito. Então é a mais comum delas. Eu tenho uma segunda, que é a chamada ação penal privada subsidiária da pública. Qual o nome? É subsidiária da pública. Isso quer dizer que é um crime de ação penal pública, só que o Ministério Público ficou inerte. E a inércia do Ministério Público vem de acordo com os prazos, que também está no 103 aí do Código Penal, né, ou lá no 46 do Código de Processo, onde ele vai dizer o seguinte: a partir do momento que o Ministério Público recebeu os elementos de informação que dão justa causa para a ação penal, ele tem então o prazo de 5 dias para denunciar, se o réu estiver preso, ou o prazo de 15 dias para denunciar se o réu estiver solto, tá certo? Então, com essa visão aí, esse é aí o prazo para denunciar. Se ele não foi feito, vai ocorrer a inércia. E aí, ocorrida essa inércia, é que se abre o prazo para que o ofendido, ou seja, a vítima do crime, porque a ação penal privada ela é do ofendido, tá? Então, abre-se o prazo para que a vítima possa, então, promover a ação penal privada subsidiária da pública, ou seja, ela decorreu de uma, aspas, falha, inércia, dormiu no ponto, o Ministério Público, tá bom? E a chamada ação penal privada personalíssima, que é cabível em apenas um crime do Código Penal inteiro, que é aquele do 236, parágrafo único, lá do Código Penal, onde 236 caput, né? Que é o contrair casamento induzindo outrem a erro essencial. Só nesse que cabe a ação penal privada personalíssima, tá? E aí, o que mais eu preciso te dizer? Dentro desse sistema, eu vou ver que as minhas ações penais privadas, todas elas também estão sujeitas a um prazo decadencial. Olha o que eu disse, eu não disse prescricional, tá? Eu disse decadencial, de 6 meses. Contados de quando? Nenhum deles é da data do fato. A nossa ação penal privada, personal, na verdade, exclusiva, né, ou propriamente dita, ela tem que ser apresentada em até 6 meses após o conhecimento da autoria. A minha ação penal privada personalíssima, ela tem que ser apresentada a partir do momento em que ocorreu o trânsito em julgado da ação civil que anular o casamento. Então veja, que é aquela que eu te falei de contrair casamento induzindo outro erro essencial. Eu tenho que entrar com a ação civil, anular o casamento. Quando essa ação transitar em julgado, abre o prazo de 6 meses para que eu possa, então, ingressar com a ação personalíssima, tá certo? E a ação penal privada subsidiária da pública. Ela conta o prazo de 6 meses também, mas é ao final da inércia do Ministério Público. Lembra que é 5 se preso, 15 se solto? 5 se preso, estava preso. No 6º dia o Ministério Público não denunciou, abre a possibilidade do ofendido fazer. No 15º dia, réu está solto, Ministério Público não denunciou, passou para o 16º dia, aí abre a possibilidade do ofendido falar. Veja que aqui não é o fato do Ministério Público não ter feito que agora só o ofendido pode fazer, tá? É que, ocorrida a inércia, o ofendido pode fazer também a partir daí. Entretanto, isso não acaba com a possibilidade de o Ministério Público também ingressar com a ação, ainda que depois do prazo, certo? Então não tem problema que isso aconteça, tá certo? Essa é a visão aí. O que mais eu preciso te falar sobre esses termos? Bom, falei do prazo decadencial de 6 meses, seu termo inicial, e vou te falar sobre as hipóteses de substituição do processo. Veja bem, existe um terminho, né, que está aí no 103 do Código Penal também, que é o famoso CADI, cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente e irmão. Veja só, quando a gente fala do CADI, quer dizer que em todas as espécies de ação penal privada que a gente falou, propriamente dita, subsidiária da pública e a personalíssima. Nesses casos, você vai ver que caso o ofendido, né, que a vítima do crime venha a faltar, ou seja, se ele morrer, você vai ver que o CADI pode assumir o processo no lugar dele, nessa ordem e sem saltar para outro, tá? E a manifestação de vontade dada por uma classe acabou, tá? Então veja, se o cidadão foi caluniado, por exemplo, cabe ação penal privada, ele foi lá e ingressou com a ação penal privada contra o réu, aquele que ofendeu, que o caluniou. E aí você percebe, por exemplo, que a ação penal tramitou ali uns 2 meses depois que ela estava tramitando, ele morreu. Nesse caso aí, cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente e irmão. Se tiver cônjuge ou companheiro,
o cônjuge ou companheiro pode prosseguir na ação penal ou desistir dela. Se não tiver cônjuge ou companheiro, aí eu passo para o ascendente. Aí o ascendente pode, então, continuar na ação penal ou desistir dela. Então, se ele tem cônjuge ou companheiro e tem ascendente, não é que ele vai chegar, por exemplo, e falar, não, vai ser se o cônjuge ou companheiro disse uma coisa, e o ascendente disse outra, e o conflito entre eles. De jeito nenhum, tá? Esse conflito aqui, ele vai ser solucionado pelo seguinte fato, benefício de ordem. Quando tiver cônjuge ou companheiro na classe, cônjuge ou companheiro, é exclusivo dele pegar e dizer se vai prosseguir na ação penal ou não, tá? Então, se o ascendente falar, pô, mas tinha que ter continuado, e o cônjuge ou companheiro dizer que não vai continuar, certo? Então, é quem está naquela classe que tem aí a prevalência, né? É que tem aí não vou dizer nem preferência, né? Eu vou dizer prevalência porque o que ele disser vale sobre os demais, tá certo? O que mais eu preciso te falar? Sobre esse aspecto aí, né, da substituição processual, ok. Em relação tanto à ação penal pública quanto à ação penal privada, existem alguns princípios que a gente vai ter que observar. Lá na minha ação penal pública, impera o chamado princípio da obrigatoriedade. O Ministério Público, ele, diante de indícios da autoria e prova da materialidade, ele tem que ofertar a denúncia, ele tem que dar início à ação penal, ele não tem escolha, certo? Tem algo maior do que ele, chamado interesse público. Impera também o chamado princípio da indisponibilidade. Lá no artigo 42 do nosso Código de Processo Penal, sendo que foi repetido aí no 101, no 103 do Código Penal, você vai perceber que o Ministério Público não pode desistir da ação penal, certo? Então, uma vez iniciada, não pode desistir. Já em relação à ação penal privada, eu tenho outros princípios, como primeiro, princípio da oportunidade. O ofendido, ele ingressa com a ação penal se ele quiser. Se ele não quiser, ele não tem obrigatoriedade nenhuma, tá? Também impera o princípio da disponibilidade. O que acontece? Ele pode chegar e falar, bom, eu comecei a ação penal, mas eu acho que eu quero desistir dela. Posso desistir? Pode desistir à vontade. E a divisibilidade, na verdade a indivisibilidade, melhor dizendo. Ou eu ingresso com a ação penal privada em relação a todos, ou eu ingresso com a ação penal privada em relação a nenhum, tá? Se tem mais de um envolvido, todos deverão estar no polo passivo da ação. Se faltar um, a minha ação penal é extinta por perempção, tá certo? Na verdade, eu entendo como renúncia ou perdão, tá bom? E, por fim, eu preciso te dizer o seguinte, 3 institutos que imperam na ação penal de natureza privada. Renúncia, perdão e a perempção. A renúncia é eu simplesmente não promover a ação penal, tá? Não promovi, ok, renunciei ao direito. Posso renunciar tanto assim quanto indo para o juizado especial criminal e tendo feito um acordo. Renunciei. Primeira hipótese. Ela precisa só ser expressa, tá? Ela não precisa ser... ela pode ser tácita, ou seja, não falei nada, mas ela pode ser expressa também. Eu posso expressamente falar que não vou ingressar. Ela pode... Aí eu tenho o perdão. O perdão, eu tenho que ele pode ser expresso, pode ser tácito. O perdão aplicado a um se estende aos demais, assim como a renúncia, só que o perdão precisa ser aceito. Então, se eu perdoei o cidadão que me ofendeu e ele não aceitar, a ação penal vai prosseguir, tá certo? Até o final. Por que ele quer prosseguir? Para chegar no final, ser absolvido e pegar isso e entrar com ação indenizatória contra o outro, tá certo? E a famosa perempção, que é como se fosse o abandono, né, da nossa ação penal privada aí. Lembrando que se o ofendido, que é a vítima, que é o titular da ação penal privada, abandona a ação, o Ministério Público pode retomar a titularidade dela, tá? Mas veja só uma coisa. Me interessa te falar sobre a perempção que tem relação com o abandono. A perempção ela vai acontecer na forma do artigo 60 aí do Código de Processo Penal, onde ele vai dizer o seguinte, olha, vai ocorrer a perempção quando? Quando o ofendido, né, autor da ação, não comparecer nos atos processuais, quando ele deixar de dar andamento à ação penal por mais de 30 dias depois de intimado, quando ele não fizer o pedido de condenação das alegações finais, né? Ou seja, presume-se que ele iniciou querendo condenação e nas alegações ele não falou nada, não reforçou o pedido, perempção. Também pode acontecer quando quando for pessoa jurídica, e sendo pessoa jurídica, ele deixa então de apresentar um sucessor, né? Não deixou sucessor. Ou caso o CADI não assuma a titularidade da ação penal no prazo de 60 dias.
Tá certo? Então, sendo essas aí as considerações que eu tinha para dizer para você sobre a ação penal, muito obrigado pela atenção dos senhores e até a próxima.